Você vai aprender física, eu garanto. Fera, atenção! Quando a gente tem questões que envolvem o encontro de corpos ou a ultrapassagem de um corpo para o outro em movimento em linha reta, seja num movimento com velocidade constante, seja num movimento com velocidade variável, seja num movimento retilíneo uniforme, seja num movimento retilíneo uniformemente variado, seja com os dois corpos com o mesmo tipo de movimento ou os corpos com movimentos diferentes. Quando a gente fala numa questão de encontro ou ultrapassagem, a gente tem um passo a passo, um algoritmo de solução, ou, se você preferir, uma receitinha de bolo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é definir as funções horárias da posição. Definir a função horária para o corpo 1, definir a função horária do corpo 2. O segundo passo é igualar a função horária do móvel 1 com a função horária do móvel 2. Quando você faz isso, você vai determinar, você vai encontrar uma equação. E essa equação, quando resolvida, a solução dela nos diz qual é o instante de encontro. De posse do instante de encontro, você vai substituir. Substituir onde, Ives? Ora, como S1 e S2 são iguais, você tanto pode substituir em S1 quanto em S2. Então, você vai substituir o instante de encontro em qualquer das duas expressões. E aí, com isso, você vai determinar a posição de encontro. Então, você vai definir as funções horárias da posição, aí depois você vai fazer que a posição de um tem que ser igual à do outro, porque para que haja um encontro é preciso que os móveis estejam na mesma posição e no mesmo instante. Então, quando você iguala, você tem uma equação horária, e aí resolvendo essa equação você tem o tempo de encontro, substitui esse tempo de encontro e acha a posição de encontro. Apenas um cuidado. Quando a gente fala de partículas, ou seja, corpos de dimensão desprezível, o instante em que acontece o encontro é o mesmo em que acontece a ultrapassagem. Como não há dimensão nos corpos, no momento em que um passa pelo outro é o momento em que acontece o encontro. Diferente do que acontece com corpos extensos. Quando a gente tem corpos extensos, o instante de encontro é diferente do instante de ultrapassagem. E aí preste atenção. Se a gente colocar nos extremos dos corpos pontos, aqui nesse extremo eu vou chamar ponto A, aqui no extremo eu vou chamar ponto B, aqui nesse extremo eu vou chamar de ponto C, aqui nesse extremo eu vou chamar de ponto D. Todos os pontos desse corpo têm a mesma velocidade, então a velocidade de A é igual à velocidade de B. Todos os pontos desse corpo têm a mesma velocidade, então a velocidade de C é igual à de D. Atenção e cuidado agora. A menor distância entre eles é de B para C. E a maior distância entre eles é de A para D. Quando B e C estão na mesma posição, a frente de um encostou no fundo do outro. Aconteceu o encontro. Quando todo o corpo 1 passa pelo corpo 2, o ponto A se encontra com o ponto D. Aí acontece a ultrapassagem. Então, a gente vai ter BC como sendo a menor distância e AD como sendo a maior distância. O intervalo de tempo para B
encontrar com C corresponde ao tempo de encontro. E aí, o intervalo de tempo para A encontrar D corresponde ao tempo de ultrapassagem. Agora, atenção, esse é o instante em que acontece a ultrapassagem. A duração da ultrapassagem, que é o tempo que um demora passando pelo outro, é a diferença entre o instante que termina a ultrapassagem e o instante em que eles se encontram, que é o instante do início da ultrapassagem. Então, o tempo para o ponto B se encontrar com o ponto C é o intervalo de tempo para que aconteça o encontro. O tempo para que A encontre D é o instante, é a duração para que haja a ultrapassagem completa. Mas a duração da ultrapassagem é o intervalo de tempo entre o encontro e o fim da ultrapassagem, que é dado por essa expressão. Tranquilo? Muita atenção e cuidado, porque é bem simples. É só fazer o passo a passo e ter o cuidado quando os corpos forem extensos. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de... Fera, a gente pode resolver essa questão de várias maneiras diferentes. Eu vou escolher aqui uma que eu acho muito simples de fazer. A gente vai marcar 2 pontos. Esses 2 pontos correspondem às posições iniciais do carro e do caminhão. Eu vou chamar aqui ponto 1 e vou chamar aqui de ponto 2. Ele diz no início da questão que a distância entre eles é de 60 km. Então, essa distância aqui, 60 km. E ele diz que a velocidade do caminhão que está à frente é 60 e a velocidade do carro que está atrás é de 80. Então, está aqui, 60 km por hora e aqui, um pouco maior, 80 km por hora. Isso é a situação inicial. A situação final é que lá na frente, em algum ponto que eu não sei qual é, eu vou ter os 2 carros juntos, o caminhão e o carro na mesma posição. Por que eles estão juntos? Porque eles se encontram. E a condição para que eles se encontrem é que eles estejam ocupando a mesma posição. E isso depois que eles percorrerem uma distância que eu não sei quanto vale, x. E aí, olha só, esse x corresponde ao deslocamento do caminhão, que vai dessa posição para essa. Já o deslocamento do automóvel é dessa posição inicial até essa posição final. Então, ele percorre 60 mais x. Ou seja, o deslocamento do automóvel corresponde ao deslocamento do caminhão mais os 60 quilômetros que inicialmente separavam os 2. Ora, deslocamento com velocidade constante é a velocidade vezes o intervalo de tempo. A velocidade do automóvel, 80. O intervalo de tempo, não sei quem é o que eu estou procurando. O deslocamento do caminhão, 60 vezes o intervalo de tempo. Isso aqui dando 60. Passo esse 60 ΔT subtraindo, aí eu fico com 80 vezes ΔT menos 60 vezes ΔT
é igual a 60, 20 vezes ΔT é igual a 60, ΔT é igual a 60 dividido por 20, ΔT é igual a 3 horas. 3 horas, então, é o intervalo de tempo para que o automóvel possa encontrar o caminhão. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. É por isso que você está no Física Total, para acertar sempre. Um jovem apaixonado guia sua moto paralelamente ao trilho do trem onde sua amada se encontra viajando. No exato momento em que a moto fica paralela ao fundo do trem, a moça aparece em uma janela do primeiro vagão, 60 metros à frente do ponto onde está a moto. Sabendo que tanto a moto quanto o trem estão em movimento retilíneo e uniforme, e ainda que a velocidade da moto é igual ao triplo da velocidade do trem, o espaço percorrido pelo jovem motoqueiro, desde o momento em que emparelha com o fundo do trem e o momento que fica lado a lado com sua amada, é em metros. Vamos simplificar aqui, fazer uma representação. Imagina que isso aqui é um trilho, e aí do lado de cá, embaixo, eu vou representar um ponto para a moto, e o trem está aqui, ó, alinhado o fundo dele, e lá na frente, a 60 metros, vai estar a namorada do motoqueiro. Então, perceba que ele deu a distância entre a posição da moto no início e a posição da namorada do motoqueiro. Em algum lugar lá na frente, que aí eu não sei qual é, os dois vão estar alinhados, tanto ela quanto ele. Perceba que o deslocamento do trem corresponde ao deslocamento da moça, porque ela está parada em relação ao trem. Vou chamar isso aqui de ΔS do trem. E o deslocamento da moto até encontrar aqui na frente está representado aqui em vermelho. A equação é simples de montar. Perceba que esse deslocamento do motoqueiro corresponde ao deslocamento do trem mais esse trecho aqui de 60 metros. Então, eu posso escrever deslocamento da moto é igual a deslocamento da moça no trem mais 60. Porque para que haja o encontro, os dois têm que estar ocupando a mesma posição. Não fazer o mesmo deslocamento, porque se um está na frente do outro, quem está mais atrás tem um deslocamento maior. Por isso que o deslocamento da moto é o da moça mais 60. Como o movimento tem velocidade constante, é um movimento retilíneo e uniforme, eu posso fazer isso aqui como velocidade da moto vezes intervalo de tempo. Aqui, velocidade do trem vezes intervalo de tempo mais 60. Eu não sei quanto é a velocidade da moto, mas sei que é 3 vezes a velocidade do trem. Então, eu posso escrever aqui 3 vezes a velocidade do trem no lugar da velocidade da moto. Vezes ΔT é igual a velocidade do trem vezes ΔT mais 60. Perceba que aqui eu tenho 3 que multiplica a velocidade do trem vezes intervalo de tempo. Aqui eu tenho velocidade do trem vezes intervalo de tempo, é a mesma coisa. Então, eu posso passar para o primeiro membro e vai passar subtraindo. 3 vezes alguma coisa menos uma vez essa coisa resulta em 2 vezes essa coisa. Então, eu vou ficar com 2 vezes velocidade do trem vezes o intervalo de tempo é igual a 60. De onde eu vou tirar que a velocidade do trem vezes o intervalo de tempo é igual a 2 que está multiplicando, passa dividindo, 60 dividido por 2 é igual a 30. 30 em metros. Aí você diz, poxa Ives, mas eu não quero velocidade do trem vezes intervalo de tempo. O que eu quero é o deslocamento da moto. Exatamente. Mas olha só, o deslocamento da moto é velocidade da moto vezes intervalo de tempo, que é 3 vezes velocidade do trem vezes intervalo de tempo. Então, o que ele está pedindo, que é o deslocamento da moto, é igual a 3 vezes esse produto que a gente acabou de achar. 3 vezes 30.
Então, o deslocamento da moto até alcançar a namorada é de 90 metros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. O gráfico a seguir mostra as posições em função do tempo de 2 ônibus que partiram simultaneamente. O ônibus A partiu do Recife para Caruaru e o ônibus B partiu de Caruaru para Recife. As distâncias são medidas a partir do Recife. A que distância do Recife em quilômetros ocorre o encontro? Olha aí, ferinha, mais uma questão de gráfico. Dá uma olhada no gráfico aqui, ó. Só que nesse gráfico, atenção, eu tenho a representação do movimento de 2 ônibus, o ônibus A e o ônibus B. Perceba que essas representações têm um cruzamento. Olha aí no gráfico, fera. Perceba que esse cruzamento, como o próprio gráfico deixa claro, acontece no momento 2 horas. E o que é que significa esse cruzamento, fera? Perceba que esse gráfico é um gráfico de posição x em quilômetros e tempo t. E esse ponto, que é o encontro dos 2 gráficos, significa o momento e a posição em que os ônibus ocupam o mesmo local na estrada. Esse ponto indica o cruzamento entre os ônibus. Fique esperto que isso é importante, fera. E aí, a questão diz pra gente que o ônibus A está partindo do Recife e que o ônibus B está saindo de Caruaru. Ora, fera, lembra quando a gente falou que nos movimentos uniformes, uma das propriedades que eram importantes era que o deslocamento é diretamente proporcional ao intervalo de tempo? Lembra quando a gente falou dessa propriedade muito importante no movimento retilíneo e uniforme? Pois eu peço para você olhar para o gráfico. Perceba que o deslocamento de A entre Recife e Caruaru corresponde a 2,1 vezes 10 ao quadrado quilômetros, ou seja, de Recife, que eu vou escrever aqui como REC, até Caruaru, o deslocamento é de 210 quilômetros. Isso, fera, acontece com um intervalo de tempo, olha aí no gráfico também, lá no finalzinho, quando chega em 2,1 vezes 10 ao quadrado, 6 horas. Ora, fera, eu quero saber quanto é, a partir de Recife, a distância para a posição de encontro. Então eu posso só saber quanto é que A se desloca até o encontro. Poxa, Ives, e como é que eu vou fazer se eu não sei qual é a posição? Fácil, fera. Veja qual é o momento em que acontece o encontro. Exatamente, fera, 2 horas. Ou seja, o ônibus A se desloca durante 2 horas até que haja um encontro. Se o movimento é retilíneo e uniforme, o deslocamento é proporcional ao intervalo de tempo. Se eu sei que em 6 horas anda 2,1 vezes 10 ao quadrado, em 2 horas anda quanto? Muito simples, lá vem a gente para cá, olha, fera, fazendo aquela comparaçãozinha entre deslocamento que no gráfico está em quilômetros, e intervalo de tempo, que aí no gráfico está em horas. Lembrando que essa relação é uma relação linear, porque o deslocamento é proporcional ao intervalo de tempo, tanto que o gráfico está representado como uma linha reta. Olha só, fera, o deslocamento de A é 2,1 vezes 100. O deslocamento de A é 210 para um intervalo de tempo de 6 horas. Qual vai ser o deslocamento, então, para um intervalo de 2 horas? Aí ficou fácil, né, fera? Produto dos meios, 6 vezes x, é igual a produto dos extremos, 2 vezes 210.
2 que multiplica 210 dá 420. 6 vezes x igual a 420. Então, x é igual a 420 dividido por 6. X é igual a 70, olha a unidade, fera, 70 quilômetros. Facinho, facinho, facinho demais. Só você perceber que como o movimento é um movimento uniforme, eu tenho o deslocamento proporcional ao intervalo de tempo. Sei os dois intervalos de tempo e sei um deslocamento, regrinha de 3 para encontrar o segundo. Tranquilo, fera?